Olá pessoal, me chamo Robson Alexandre, sou graduado em Administração de Empresa e pós-graduado em Gestão de Estratégica e Coach, e estou aqui aceitando o desafio para falar sobre recrutamento e seleção. O recrutamento e seleção é essencial dentro de qualquer empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, e ela faz parte da catraca para a oxigenação dentro das empresas. Então, dentro do desafio do recrutador, nós encontramos uma diversidade de cenários, mas o que pode sobressair é a questão do nervosismo versus medo do candidato na hora da entrevista. Então, o recrutador ele precisa ter esse olhar analítico e entender como é que está o estado emocional daquele candidato. Quebrar o gelo, deixar ele bem à vontade, para que possa captar muitas informações e ele possa ter uma fluidez da comunicação. Caso não tenha isso deixará a entrevista pesada, complicada, sem muita desenvoltura, e isso poderá acarretar tendo uma eliminação daquele candidato. Mas é um desafio para nós, eu acredito, é quando um candidato ele não tem uma linguagem boa, ativa, ou até mesmo um medo, uma timidez, uma insegurança, e nós podemos, como recrutador, fazer ali uma análise do perfil dele e perceber que ele não encaixa para a vaga que nós estamos proporcionando. Outra coisa interessante são as curiosidades que acontecem dentro de uma entrevista. São diversos candidatos, diversos cenários, cada um vem de uma forma de ser, de falar, de agir. Alguns vêm com gíria, outros vêm sem noção nenhuma do que é uma entrevista, ou até mesmo vêm com uma noção totalmente diferente, não estudou a empresa, as competências, a missão, a visão, os valores daquela empresa, e se depara com algumas situações quando o recrutador coloca em pauta. Mas uma coisa interessante é, dentro da nossa experiência, eu recrutei uma pessoa para a vaga administrativa, e essa pessoa ela fez os testes, mas na parte da entrevista é engraçado que eu me apresentei inicialmente falando que meu nome era Robson Alexandre, e quando foi na parte da entrevista ela disse: eu já conheço você. Eu me surpreendi, e ele disse: seu nome é Robson Alexandre tal, e falou meu nome completo. E eu disse: como é que você conhece o meu nome? Ele disse: é porque meu pai é delegado e eu tenho essa sutileza de investigar antes de ir para as entrevistas os nomes dos recrutadores. E isso me surpreendeu, foi algo curioso que me deixou bem impactado durante a entrevista. Outra coisa interessante é a questão do comportamento dos candidatos. São diversos, tá certo? Mas o recrutador ele precisa ter maturidade para lidar com cada uma delas. Tem algumas que são pessoas que são ignorantes, são leigas em algumas situações, e caso seja proposto algum assunto que você vê que aquela pessoa ela não tem desenvoltura, não adianta insistir, parte para outra. Mas, em geral, tá certo? Alguns candidatos se comportam de forma errônea. Muitos mexem com as mãos direto, fica mexendo nas unhas, batendo os pés, não tirando a vista do recrutador, escondendo as vistas, e esses comportamentos geram uma má impressão, porque o nosso corpo fala. Então, o candidato ele não precisa se disfarçar durante a entrevista, ele precisa ser transparente o possível, mas com ética, com seguridade no que ele vai falar, para que possa transmitir uma mensagem segura. Dentro do universo PCD, que são pessoas com deficiência, nós precisamos ter uma sensibilidade, mas ao mesmo tempo tratar aquele candidato PCD como qualquer outro, e termos também as exigências de qualquer um outro cargo. O PCD ele é um profissional que precisa passar por toda a metodologia de qualquer um outro candidato, sem ser PCD, através dos testes, das dinâmicas de grupo,
e até mesmo de um teste psicológico, se for preciso e necessário. Então, dentro de uma entrevista com PCD, você precisa também puxar muito essa questão das competências, das experiências, da maturidade que aquele PCD tem. Porque muitas vezes alguns PCDs têm a noção de que por eles fazerem parte dessa cota, as empresas têm por obrigação de contratá-lo, e não é bem assim. Ele tem que ter os critérios, ele tem que ter as competências, ele tem que ter a visão atenuada à missão, valores e os objetivos estratégicos daquela empresa que ele está pleiteando entrar. Então, a entrevista no PCD, ela precisa ser normalmente como qualquer outra. Outra coisa interessante há indicadores que possam medir a questão das entrevistas. Possa haver, eu nunca utilizei indicadores para isso. Eu já utilizei a questão da avaliação de experiência, que é pós a contratação, que vai me dizer como é que o candidato aprovado, que está dentro da competência de 30 e 45 dias, certo? Ou até mesmo de 90 dias, está dentro da companhia, os resultados, qual dificuldade ele está me passando, qual a situação ele está, não está conseguindo se encaixar. Então, eu nunca vi indicadores para medir entrevistas. Certo? Outra coisa interessante é que as entrevistas por competência, elas são precisas, necessárias, e aconselho todas as empresas utilizarem. Ela começa desde a seleção do currículo. O currículo ele começa visionando a competência de que aquele candidato ele precisa ser captado e seu perfil precisa encaixar. Então, se é minha vaga administrativa, eu não posso pegar currículos da área de saúde, da área de telecomunicação, da área de eletrônica. Eu não posso pegar pessoas de outras e diversas áreas e que não tenha a experiência na área administrativa, que não tenha cursos voltados para a área administrativa, que não tenha realmente a visão da área administrativa, a dinâmica de uma área administrativa. Então, as entrevistas por competências, o recrutamento por competências, ele começa desde a seleção dos currículos e também os testes, que é voltado para a competência. A entrevista ela é toda programada dentro do universo da competência, e aí a dinâmica daquele cargo, tá certo? É colocada dentro da competência e é feito toda uma análise de perfil e também de experiência, e se aquele candidato se destacar dentro de cada uma delas, ele é um forte a ser contratado. Interessante que algumas empresas, elas têm normas de éticas estabelecidas dentro do universo de entrevista. Eu participei de uma empresa em que a empresa direcionava a gente, como RH, como recrutadores, a investigar o passado do candidato. Pegar um pouquinho lá da infância, juventude, como ele administra o tempo, como ele administra as suas finanças, como é que ele lidar com a família, como é o seu relacionamento com o pai, com mãe, com irmãos, se teve algum problema entre a família. Então, essa empresa ela pega muito o passado e vai direcionando até chegar na parte profissional. E tem outras, aqui eu estou atuando hoje, ela quer saber mais das competências, não importa a questão do passado do candidato. O que está em jogo é a competência, se ele vai trazer o resultado, o que a empresa espera, deseja e está em jogo. E por fim, nós estamos falando sobre tecnologia dentro do universo da entrevista. É preciso, é necessário, facilita. E hoje algumas empresas de grande porte ou médio porte estão utilizando muito o Kinobi. Hoje é uma ferramenta que facilita a aplicação de testes, questionários, e depois marca-se a entrevista presencial. E outros optam em fazer através da webcam mesmo, certo? Facilita a questão do deslocamento
deslocamento do colaborador, muitas vezes vem de outro estado ou de um município distante. Então a web, ela facilita esse momento da entrevista. Não há uma maquiagem, certo? Se for feita uma entrevista por web, pelo contrário, isso também gera uma aproximação, uma facilidade. Então eu aconselho que as empresas e você também, que provavelmente vai ser um recrutador, utilize das ferramentas precisas e necessárias. Hoje algumas empresas também mandam através de um link, tá certo? Questionários para os candidatos, para eles colocar lá as informações, dados pessoais. Então isso faz parte do RH, tá certo? A parte da tecnologia, e principalmente dentro de uma entrevista. Não vai ofuscar a questão das competências e do que você está buscando. Então, pessoal, fica aqui a minha mensagem. Dentro de cada pergunta, de cada universo, recrutar é maravilhoso. Recrutar pessoas boas, pessoas ideais é necessário, e não podemos pular as etapas. Pelo contrário, se pularmos, teremos pessoas fadigadas dentro das empresas, teremos pessoas erradas no cargo errado. Então precisamos utilizar mais recrutamento e seleção, e principalmente por competência, certo? Desejo a todos boa sorte e até uma próxima.